Estou de volta para a segunda parte do nosso curso do Método Sente com Vida. Espero que tenha sido claro para vocês os dois livros que são obrigatórios de leitura, os dois que constam do Amit Goswami, e que, apesar de eu estar a dar umas linhas gerais do que é o método, o grande trabalho de casa, o vosso grande trabalho criativo tem a ver com vocês irem buscar a vossa informação pessoal, a vossa informação de cá de dentro e a vossa visão sobre os temas. Vamos continuar, então, e agora vamos falar no segundo módulo sobre expressão corporal, noções do corpo, mente e espírito. O nosso corpo, ele é assim um computador gigante, ok? No que toca a armazenar toda a informação, ok? Informações que nos prendem, informações que nos libertam, bloqueios, ou seja, ele é perfeito neste processo. E aqui, o que é expectável é que vocês levem os vossos consulentes a uma libertação corporal. É óbvio que muitas vezes esta libertação pode implicar chorarem, abraçarem, gritarem, tudo bem. Mas aqui, o que é importante é eles não terem medo de olharem para o corpo. Por exemplo, pedir mesmo, e convém vocês conhecerem o espaço para saber se é higiênico fazerem, deitarem as pessoas no corpo e havermos aqui uma noção da sala, uma noção do movimento corporal, onde é que dói, onde é que não dói, o que é que a pessoa sente. E aqui as músicas, elas vão ter aqui um grande impacto. Se eu colocar, por exemplo, uma música mais mexida e se eu tiver a colocar as pessoas deitadas no chão, como é que é a sensação da pessoa se querer levantar, mas haver uma ordem de que a pessoa esteja deitada? Ou, por exemplo, se eu tiver a pessoa com ela levantada e a música ser muito apelativa para a dança e eu der uma ordem para que a pessoa não mexa o corpo, qual é a parte que eu me sinto mais irritada? Ou se eu colocar assim uma música mais de transe, mais mexida, como é que o meu corpo reage? Será que eu não gosto? Será que isto mexe comigo? Que memórias é que me traz? Às vezes até pomos uma música que não tem nada a ver, até é super tranquila, e a pessoa diz-me: ai, Andreia, não gostei nada desta música, ela trouxe-me assim memórias que me lembravam, ok, vamos então explorar estas memórias. O que é importante quando nós estamos a olhar para um trabalho a nível de expressão corporal, e eu aqui vou dar uma sugestão para quem quiser aprofundar este tema, até porque eu utilizo isto muito para os meus recursos dos meus entendimentos, mas a melhor especialista existente no mercado sobre este tema é a Elisa Bom Pastor, no curso que ela tem, Dança, Movimentoterapia, por isso super mega recomendo o trabalho dela. Mas, olhando para a minha expressão corporal, eu consigo entender onde me dói, onde me custa, onde é que eu sinto que os meus movimentos estão limitados. Por exemplo, se fizerem aulas em grupo, uma das coisas que vocês podem fazer é um dia convidarem ou uma professora de yoga ou uma professora de pilates para dar parte da aula com vocês, para também olhar para os desafios que aquela pessoa, em termos de flexibilidade, ela carrega dentro de si. Então, este também é um tema. Quando a pessoa, um exemplo, eu posso fazer aqui algum exercício onde eu tenho que haver algum contacto físico e a pessoa diz-me: Andreia, tenho dificuldade em abraçar, tenho dificuldade em olhar olhos nos olhos, tenho dificuldade em dar a mão. Vamos aqui explorar. Então, porquê? Porquê essa dificuldade? Então, tudo é obra-prima para nós fazermos daqui uma escultura. Eu gosto sempre, neste momento não tenho tido tempo para dar estas aulas, mas quando tinha a Casa dos Anjos, era os grupos que nós tínhamos à segunda-feira ao final do dia, e no final eu gostava sempre que as pessoas ou desenhassem qual é que tinha sido o trabalho,
ou que tirassem uma carta e que fizessem uma brincadeira com aquela carta, ou ter umas varinhas, eu tinha assim umas varinhas com uns troncozinhos de madeira, e depois com umas fitinhas, e pedir a elas para serem as fadas madrinhas, para contarem a sua história, mas a dançar. Então, recorrendo à questão da criatividade, eu tentava ir para vários ângulos para tentar pôr as pessoas cá para fora. Noção do corpo e da mente e do espírito. Muitas vezes a pessoa pensa uma coisa e o corpo não acompanha, ok? Às vezes a pessoa diz assim, eu sou uma pessoa extremamente flexível, mas o corpo está completamente parado. Eu aqui, para vocês aprofundarem este tema, sugeria tirarem, por exemplo, um curso de linguagem corporal, daria excelentes resultados, até a nível geral. Acho que é um curso que vale mesmo muito a pena investirem. Se não conseguirem tirar o curso, existem alguns vídeos na internet, existe também um livro que foi lançado recentemente, não sei qual é o nome da pessoa, porque só a segui aqui nas redes sociais e vi que tinha lançado um livro, mas também pode muito ajudar vocês a entenderem em termos de entendimentos. Quando estamos a falar aqui da expressão corporal, aqui é muito importante a música que colocam e observarem como é que a pessoa se movimenta-se com leveza, se sente um bloqueio. Podemos também brincar com a pessoa, tipo, bora lá, vamos dançar. Aí é muito importante os facilitadores também serem muito fora da caixa, porque o seu genuíno interesse é ajudar a outra pessoa a atingir o seu processo de cura, ok? Então, se eu tiver que me deitar com os meus clientes, rebolar com eles no chão, rir, brincar, gozar, farei, claro, respeitando sempre os limites de cada pessoa. Deixa-me ver se está certo. Está, ok, muito bem. Segunda parte, a noção do eu versus o ego versus a alma. Isto é uma coisa que eu falo bastante nas minhas sessões. Ora bem, nós temos muitas vezes a noção de quem eu sou, do que eu acho que tenho que fazer e depois aquilo que eu chamo da nossa essência. Então, primeiramente, no início do processo de despertar, nós começamos a ler uns livros, fazemos alguns exercícios, tiramos alguns cursos e começamos a ter a noção de quem eu sou, ok? O primeiro quadradinho. Depois entramos para a outra parte, que é a noção daquilo que eu tenho que fazer para ser aceito, para ter uma vida que para mim se adequa mais àquilo que eu acho que eu sou. E normalmente isto anda sempre lado a lado, a minha noção do eu e a minha noção do ego. E o ego aqui tem muito associado com o que eu acho que eu sou, mas aquilo que eu sou na realidade. Ou aquilo que eu acho que tenho que fazer para ser aceite e aquilo que eu sou na realidade. Então, normalmente nós andamos sempre aqui entre estes dois pontos, que é, eu acho que sou assim, eu acho que tenho que fazer isto. Mas ainda existe uma terceira parte, que é a nossa essência. Ela está aqui bem guardada, muito guardada, lá está no silêncio, é que ela vem. E muitas vezes a nossa essência não alimenta guerras, não alimenta conflitos, coloca-nos numa vida, dá-nos muita energia vital, coloca-nos em leveza, ok? É algo que nos alimenta e muitas vezes é de uma forma muito tranquila que ela se manifesta. A questão aqui é que muitas vezes nós todos dizemos, eu quero reencontrar a minha essência, mas na prática eu não deixo que a minha essência se materialize, eu não deixo que a minha essência se mostre, eu não deixo que a minha essência ganhe forma, porque eu tenho uma grande noção de aquilo que eu acho que tenho que fazer e aquilo que eu faço na realidade. Para conseguirmos trabalhar esta tríade, normalmente um terapeuta é o mais indicado, ok? Para quem quer aprofundar mais sobre o tema do desenvolvimento humano, existe um curso que foi criado por mim, que é o curso Reencontra a Tua Essência, Formação de Terapeutas de Desenvolvimento Humano. Neste momento vamos ter o curso também que vai haver aulas em direto, também podem comprar o curso no Hotmarket. Vou ter aulas em direto este mês, que vai começar para a semana. Também podem comprar o livro e têm também acesso a imensa informação, porque como terapeutas nós conseguimos entender quem é que está no eu, quem é que está no ego e quem é que está na essência.
E só quando eu permito a minha essência fazer isto, que é brilhar, criar vida, fazer isto, que é expandir, toda a minha aura parece que se ilumina. E muitas vezes o eu é muito, eu faço, eu tenho os desafios, eu consigo, eu luto, e muitas vezes o ego está muito associado com as necessidades que eu tenho que fazer para ser aceito. A alma é tranquila, ok? A alma é verdade, a alma é tranquila, a alma faz-nos crescer sem haver uma luta constante na nossa vida. Segundo módulo, a liderança da alma versus a liderança do ego. Isto também é importante quando vocês têm os vossos grupos, de entenderem esta dinâmica da liderança do ego e da liderança da alma. Olha, isto passou um bocadinho mais para a frente. Então, a liderança da alma tem como finalidade, ok, é óbvio que tem que haver um comandante que consiga olhar para todas as competências técnicas e emocionais das pessoas que lá estão, respeitando o tempo de cada um, a necessidade de cada um, mas olhando para o bem-estar do grupo. A liderança do ego normalmente vem para mim. Eu quero as minhas necessidades, o meu bajulamento, as minhas coisas. Um exemplo que eu gosto muito de sugerir aos meus alunos. Eu sei que é muito tentador quando nós estamos com um grupo grande. Imaginem, vocês começam a dar as vossas aulas e têm assim um grupo grande, e há processos assim maravilhosos. E a vossa tendência é pegar no telefone e filmar, a pessoa que está a chorar e a pessoa isto. Não façam isso, porque isso retira a vossa dignidade. Isso é a liderança do ego. Porquê? Porque a liderança da alma é aquilo que fica guardado nos nossos corações. Vocês até podem terminar o processo e depois darem as mãos e, ok, filmar ali com uma roda bonita. Mas aquele processo de dor, aquele processo de libertação, a estarmos a gravar, acaba por ser assim um bocadinho Big Brother, ok? E não é correto. A liderança da alma tem como finalidade buscar o melhor de cada pessoa, respeitando as diferenças de todas as pessoas que fazem parte, tanto do vosso percurso individual como do vosso percurso de grupo. A liderança do ego tem só como finalidade levar os objetivos pessoais do líder. Quando eu lidero a alma, eu não quero os créditos para mim. Os créditos, meus créditos, vão falar através da vida de cada uma das pessoas. Ou seja, se eu tocar em 100 pessoas vão ser tocadas por mim. E o crédito, a liderança, vai ser como é que elas fazem a vida delas dali para a frente. A liderança do ego é aquilo que eu quero mostrar através das redes sociais para dizer que eu sou boa. Então, muita atenção quando vocês lideram os vossos grupos. Se lideram através da alma, estou genuinamente interessada que os meus alunos tenham, que se libertem, que cresçam, ou se estou a alimentar o ego. Há um livro que eu gosto muito e que sugiro bastante a todos os meus clientes, alunos. Para mim é o melhor livro, que tem a ver com a sombra, que é o lado sombra dos buscadores de luz. Se quiserem, depois posso partilhar com vocês. E ele obriga-nos muito a fazer um mergulho muito profundo, que é quem eu sou, o meu lado sombra, o meu ego e quem eu sou na realidade. Segunda parte, autoestima e poder pessoal. Isto é aquele tema muito interessante. Às vezes as pessoas confundem muito autoestima, poder pessoal, o empoderamento. Hoje em dia está muito na moda a palavra do empoderamento, ok? Da liderança. Vamos entender uma coisa, autoestima não tem nada a ver com uma roupa bonita que eu coloco, uma maquilhagem, um salto alto, de todo, ok? Autoestima significa escolhas, ok? Escolhas minhas que me honram as minhas vontades, os meus limites, quem eu sou. Escolher uma alimentação saudável, escolher comer bem, escolher descansar, escolher vestir uma roupa confortável, não uma roupa desleixada, mas uma roupa que eu me sinta confortável, escolher dar-me como prioridade, eu aqui estou a trabalhar a minha autoestima.
E a autoestima eu não vou buscar fora, eu vou buscar dentro. A roupa que me faz sentir bem, o alimento que me faz sentir saudável, o exercício físico que trabalha o meu corpo. Isto é gostar de mim. Isto é fazer com que eu trabalhe, ok? A pessoa mais importante que sou eu. Então a autoestima tem a ver com começar por mim, que eu faço por mim, no meu caminho. Poder pessoal tem a ver com um posicionamento e uma liderança. Eu aqui quero dizer uma coisa. Todos nós somos líderes. Todos, sem exceção. Uns são líderes em casa, outros são líderes no trabalho, outros são líderes na alimentação, outros são líderes na educação com os filhos, outros são líderes na área social. Todos nós temos algum aspecto de liderança. Todos, sem exceção. Então, o nosso poder pessoal é qual é que é o meu superpoder? Okay? Por exemplo, eu não gosto de cozinhar, de todo não é o meu superpoder, mas sou capaz de ler um livro, 500 páginas, num curto espaço de tempo e sintetizar ou resumir ou até transcrever parte daquilo. O facto de eu não cozinhar, eu não ter esse poder pessoal, não quer dizer que eu sou uma má mulher. Tenho uma outra competência. Da mesma forma que quem cozinha tem uma outra competência. Poder pessoal tem a ver com eu mostrar as minhas competências emocionais, espirituais. Quando eu estou falando de espiritualidade, não estou a falar em vender a espiritualidade, está bem? Tem a ver com mostrar as minhas competências daquilo que eu sei que sou boa. Não num lado egoico, mas num lado de mostrar quem eu realmente sou, sem medo de me mostrar, ok? Então, quando eu estou a guiar grupos, ok? Eu tenho que trabalhar a minha autoestima no sentido de que eu estou bem comigo, eu gosto de mim, eu trato-me bem. Até porque normalmente quando nós estamos a trabalhar com o outro, com o ser humano, o outro pode projetar em nós coisas que não gostem. Nós temos que ter este trabalho muito bem de casa, muito bem feito. Eu sou responsável por 50% daquilo que eu digo aos meus clientes e aos meus alunos. A forma como eles recebem é deles. Eu posso estar a falar uma coisa que para muitas pessoas pode ser agressividade, mas para mim é assertividade. Então, isto é importante terem esta lição. A forma como vocês falam é a vossa responsabilidade. A forma como o outro percepciona é a responsabilidade dele. E aqui a vossa autoestima tem que estar muito segura e o vosso poder pessoal também. Porquê? Porque se a vossa autoestima e o vosso poder pessoal não estiver bem sólido, à mínima crítica, vocês acabam por ficar com aquele gatilho ativado. Uma crítica é ok, é uma crítica construtiva, vou refletir, faz-me sentido, até aqui está tudo ok. Mas podem haver críticas gratuitas, ok? E há muitas pessoas que não gostam delas próprias e o seu recreio é tratarem mal outras pessoas. Então, muita atenção. E aqui, vamos escrever depois o que é que para vocês é autoestima, o que é que para vocês é poder pessoal e desenhar. Vamos para a próxima parte. Ok. As feridas da alma e as feridas da humanidade. Ora bem, eu tenho feito agora, recentemente, uma adaptação de constelação familiar, mas que não trabalho as questões familiares, com o mapa astral. Eu sou uma apaixonada por astrologia e tenho entendido, através do mapa, quais são as feridas kármicas que a pessoa traz, quais são as feridas emocionais e depois a forma como a pessoa se posiciona perante as suas feridas, perante a sua missão de vida, os seus dons, os seus desafios kármicos e por aí. As feridas da alma podem ser interpretadas por duas formas. Ou é aquela ferida que foi criada muito de início da minha vida, nesta vida, fruto da educação, do parto, a relação com o pai e com a mãe, ou podem ser feridas que não foram curadas lá de trás, de vidas passadas, a lição não foi aprendida e eu volto a repetir esta ferida, ok? Então, há quase como um convite para que a minha ferida seja curada. E normalmente a ferida é curada com o outro lado oposto. Por exemplo,
Se a vossa ferida é com dinheiro, eu tenho que trabalhar com dinheiro, tenho que ajudar o máximo de pessoas a ganhar dinheiro. Se a ferida é com saúde, eu tenho que trabalhar o máximo possível com questões ligadas com saúde e ajudar outras pessoas a ter saúde. Então, a minha ferida é sempre o meu convite, o meu propósito para eu crescer e para me curar. E normalmente nós estamos sempre à procura de nos curar na nossa zona de conforto, que não é certo. As feridas da humanidade são feridas que nos colocam a todos no mesmo sítio. Há umas que nos afetam mais. Por exemplo, mulheres que são vítimas de abusos sexuais ou de violência doméstica. Nós até podemos nem ter aquela situação ou ter experienciado, mas por norma conhecemos alguém no nosso grupo de amigos que passou por aquela situação. Então acabam por ser sempre feridas que são transversais. Por exemplo, situações de saúde, situações de cancro, pobreza extrema, violência tóxica, falta de raízes, estruturas familiares, perdas financeiras, perdas estacionais, violações, são feridas que nos tocam a todos da humanidade. E é curioso que quanto mais nós, às vezes, verbalizamos e falamos destas feridas, não no sentido de dor, mas no sentido de mostrar, nós tornamos-nos mais humanos. E às vezes há muitas pessoas que só precisam de falar, ok? De falar e ressignificar a sua história. Eu aqui gosto muito que as pessoas utilizem um caderno ou um diário para que escrevam ou até façam um áudio para cada uma delas. Às vezes até em grupo penso eles, olha, vão para cada lado e vão fazer um áudio, peguem no telemóvel e falem sobre aquilo que vos aflige, sobre o que é que vocês sentem de mal, libertem. E depois posso pedir a elas para pôr isto em alta voz ou não, depende do grupo. Se eu vejo que há pessoas que são mais fechadas, não vou fazer. Se eu vejo que é um grupo que eu tenho mais à vontade, posso fazer com um grupo já coeso, que já se acompanha e não há aqui qualquer tipo de julgamento. Então, eu tenho feridas, mas eu sinto afetada por algumas feridas da humanidade. E não tem mal nenhum eu sentir mais afetada por umas feridas do que por outras, ok? Vamos para a próxima parte. As nossas diversas personalidades. Aqui há uma gralha, ok? O 17 e o 18, 17 e 17 estão repetidos, ok? Exatamente, muito bem. As nossas diversas personalidades. Olha, aqui é muito giro trabalhar com os arquétipos do tarot, até porque lá nós podemos passar por todas aquelas personalidades que lá estão, mas, e quando vocês fizerem o trabalho do lado de sombra, vocês vão entender isto. Nós passamos por diversas personalidades na nossa vida. A mãe, a anciã, a mulher, a amante, a prostituta, a deusa, a donzela, a criança, a inocente, a maga, a bruxa. Nós temos aqui várias diversas personalidades. O grande problema não é passar pelas diversas personalidades. O grande problema é nós identificarmos-nos somente com uma ou outra personalidade e excluirmos as outras. Vou dar um exemplo. As beatas. As beatas estão tão identificadas com aquela sacralidade da igreja, do divino e disto, que elas acabam por rejeitar o outro lado mais sexual, mais a Lilith, mais esta libertação. Então, quando nós não integramos as nossas diversas personalidades que fazem parte de nós, fazem parte do nosso caminho evolutivo, não há certos nem errados, a nossa tendência é entrarmos numa descompensação. E atenção, que todo o excesso esconde uma falha. Então, quando nós vemos uma pessoa que excesso de mãe, muito, muito mãe, eu já sei que eu tenho ali uma falta de um outro lado. Provavelmente como esposa, como mulher, como profissional, porque o ideal é nós dividirmos todos estes aspectos da nossa parte em perfeito equilíbrio. Porque imaginem só, imaginem que vocês são um jardim, okay? Um jardim de flores. E vocês só vão regar um lado, aquele lado, aquele cantinho, ou seja, está um quadrado de flores e vocês só vão regar aquele bocadinho. O outro lado vai acabar por morrer,
o outro lado vai acabar por perder o seu verde. Aquele outro cantinho até vai florir, mas começam a olhar de longe e aquilo não vai ficar estético, não vai ficar bonito. Então aqui o grande convite é vocês conhecerem as diversas personalidades, e vocês em trabalhos de grupo vocês vão entender isto. Eu acho que a grandeza de se fazer um trabalho de grupo é que nós conseguimos olhar para diversas pessoas que ali estão e conseguimos ir buscar a informação de cada uma delas. A senhora que julga mais, a mulher que está sempre a reclamar, aquela que fala sempre imensa, super divertida, a que chora por tudo e por nada. Quanto mais houver diferenças no grupo, mais o grupo consegue crescer. Muitas vezes nós escolhemos semelhantes, porque é mais fácil viver. Mas o grande crescimento humano ocorre quando nós lidamos com as nossas diferenças. E terminamos agora a nossa segunda parte. Vou colocar a gravação no nosso grupo do WhatsApp, está bem? Ele depois amanhã irá ser colocado na plataforma. E agora vou aproveitar também esta nossa pausa para colocar as músicas inspiradoras que vocês depois podem aproveitar para vocês. São 20h34, regresso às 20h45. Melhor, 20h50. Às 10 para as 9 estou a regressar. Um grande beijinho, obrigada e até já.